Amém. Glória a Jesus. Nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus, lida nesta noite. O livro de Josué, capítulo de número 3. Passagem bíblica muito conhecida. Todo leitor da Bíblia conhece bem esse episódio. Encontramos a nação de Israel, a nação eleita, no limiar da terra prometida. O povo está aqui no capítulo 3, fazendo os preparativos finais para iniciar a conquista da terra prometida. Algo que Deus prometeu ao seu povo. E algo muito interessante, vai se revelar algumas coisas aqui neste texto que nós precisamos guardar como lição para a nossa caminhada cristã. Conforme a recomendação de Josué, porque Josué passa algumas recomendações aos anciãos. Se a gente der uma olhadinha no versículo 10 do capítulo 1, olhando para o capítulo 1, versículo 10, versículo 11, a gente vai notar que o dia da vitória daquele povo já estava marcado pelo Senhor. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 1 de Josué, versículos 10 e versículo 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. Nós sempre falamos em algumas oportunidades, e é bom dar ênfase aqui nesse momento. Deus não trabalha no improviso. Deus não é pego de surpresa. Quando Josué está fazendo os preparativos para que o povo pudesse atravessar o Jordão e começar a pisar na terra da promessa, ele já tinha uma certeza, porque Deus já havia lhe falado, que dali 3 dias depois, eles estariam de posse de vitória. Então Josué estava convicto de que não perderia aquela peleja, de que não ficaria para trás. Deus não os deixaria ali às margens do Jordão, no limiar da terra prometida, e não concluir a promessa. Nós muitas vezes estamos cercados de muitos problemas, de muitas adversidades. E devido aos problemas, muitas vezes somos tentados a pensar que Deus não vai concretizar a sua promessa em nossa vida. E isso nos dá um susto quando nós nos pegamos numa situação dessa, duvidando de que Deus não seja capaz de concretizar suas promessas em nossa vida. Mas aquele que tem promessa de Deus não deve se assustar em nenhum momento. Não deve se assombrar em instante nenhum. Por mais que a situação seja difícil, mas nós temos promessa de Deus sobre a nossa vida, e o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Não podemos perder isso de vista. Andando um pouquinho nesse texto, nós vamos descobrir, traçando um paralelo entre Josué, capítulo 3, e Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, nós vamos descobrir que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus inovador. Ele é um Deus que muitas vezes muda a metodologia. Ele não estará sempre numa rotina como as pessoas pensam. Não dá para você prever
como Deus vai agir. Tem pessoas que ficam querendo prever como será que Deus vai fazer, como é que Ele vem, por onde Ele vem. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus inovador. E nós podemos dizer isso a partir, como já disse, traçando um paralelo entre Josué capítulo 3, versículos 3 e 4, e Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus no Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O povo estava habituado, já tinham se acostumado durante aqueles 40 anos do deserto. Todos os dias eles viam a nuvem durante o dia que fazia sombra, e aquela mesma nuvem durante a noite se tornava numa grande coluna de fogo com duas funções: primeiro, para iluminar o caminho; segundo, para aquecer do frio daquele deserto, que é muito frio à noite o deserto. Quando chega às margens do Jordão, que o povo está se preparando para tomar posse da terra prometida, e havia um grande desafio, o Jordão estava transbordando e não havia nenhuma navegação para eles naqueles dias. Deus vai mudar a estratégia. Deus retira agora aquela nuvem que seria proteção, sombra de dia e luz de noite, e diz em Josué capítulo 3, versículos 3 e 4: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Deus retira, como já disse, a nuvem, a coluna de fogo, e vai colocar agora como um referencial da sua presença a arca do concerto do Senhor. A arca nos ombros dos sacerdotes, uma distância de 2000 côvados entre a arca e o povo, aproximadamente 1500 metros. Era a distância mínima que devia se manter. Os sacerdotes com essa missão, e vai surgir aqui no versículo 4 algo novo que as pessoas não esperavam. É quando Deus vai dizer, no fechamento do versículo 4, ele diz: porquanto por este caminho nunca passastes antes. O que quer dizer isso? Deus estava conduzindo o povo para um novo caminho, um novo tempo, uma nova história, acontecimentos novos, experiências novas. O Senhor preparava o povo para um caminho que, segundo está escrito, um caminho que eles nunca tinham passado, ou seja, seria um caminho novo. Eu quero aplicar esta palavra à nossa vida nos dias de hoje. Estamos cheios de incertezas. Essa pandemia, essa mazela, essa enfermidade que assola as nações, está nos deixando perplexos. E quem sabe, na mesma condição que Israel estava diante do Jordão, transbordando, sem nenhum barco para atravessar ali, nenhum navio, e sem saber o que iria acontecer. Nós estamos um pouco assim também. O futuro é incerto do ponto de vista humano. Muitas incertezas pairam sobre a nossa nação, principalmente, sobre a igreja, que está inserida nesse contexto de crise. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu desejo que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, e que você possa, assim como o povo de Israel, olhar para o Jordão, ficar perplexo sim, mas ouvir a voz de Deus, quando o Senhor disse: vocês estarão entrando agora em um novo caminho, ou em um caminho novo, porque eu, o Senhor, vou conduzir vocês por um caminho que vocês nunca passaram.
E que você entenda isso nesta noite e receba isso como mensagem de Deus. Não fique aí se perdendo em meio a muitas vozes, mas entenda que em meio a toda essa tragédia, essa crise mundial, essas ameaças, esses perigos, aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, terá um caminho novo para trilhar, porque é o Senhor que vai abrir este caminho. Não é o homem, não seria Josué, não estaria nas posses de Josué, nas condições de Josué, abrir um caminho para o povo. Quem seria Josué para dar ordem ao Jordão para deter suas águas? Mas Josué tinha uma promessa sobre a vida dele. Deus havia dito que seria com ele, assim como foi com Moisés. A virtude de Deus, o poder de Deus sobre a vida de Moisés foi algo extraordinário. E Josué era um dos poucos que conhecia com detalhes a comunhão de Moisés com Deus e o compromisso de Deus com Moisés. Conhecia em detalhes como Deus se revelava a Moisés, como Deus honrou a Moisés diante do mar vermelho, abrindo o mar vermelho para o povo passar. Então Josué estava debaixo dessa certeza, dessa convicção. Ele não sabia ao certo como seria, mas Deus lhes disse que iria conduzir o povo por um novo caminho, que dali a 3 dias depois o Senhor estaria fazendo coisas novas. E eu preciso transmitir essa mensagem de esperança para você. Eu não posso lhe dizer 3 dias literais, mas eu posso lhe dizer que 3 dias na versão de Deus, na mente de Deus, na consciência divina, no agir de Deus, daqui 3 dias dentro de um plano divino, o Senhor terá um caminho novo para cada um de nós. Não sabemos se será 3 semanas, 3 meses, 3 anos, não sabemos. Mas sabemos que o Senhor tem um plano novo para esta igreja e para esta nação. Nós precisamos esperar nisso. Precisamos confiar nisso. E para que você reforce a esperança que o Espírito Santo tem feito nascer no nosso coração, eu quero vos lembrar da palavra de Deus em Isaías. Capítulo 42, versículo 9, ele diz assim: eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. As coisas primeiras, os primeiros sofrimentos, as primeiras dificuldades, os primeiros momentos da luta já passaram. E o Senhor hoje, pela sua palavra, Ele nos anuncia coisas novas. Se prepare para viver novas experiências com Deus. Se prepare, nada vai ser como antes. Nada vai ser igual. As pessoas estavam acostumadas a uma nuvem que dava sombra de dia e era coluna de fogo de noite. O Senhor retira a nuvem, retira a coluna de fogo, mas coloca a arca do concerto como referencial. Diz ao povo que eles vão agora entrar num caminho novo. E caminho novo é coisa nova, não pode ser coisa velha. Ainda Isaías 43, 19, ele diz: eis que farei uma coisa nova, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando a gente vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse 21:5, está escrito: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor, Ele é perito em fazer coisas novas. Ele é perito em transformar cenários, em mudar situações. Mas uma coisa eu preciso lhe falar nesta noite e ser bem verdadeiro com você. Todos aqueles que estão se preparando para a novidade de Deus, todos aqueles que estão se preparando para viver uma nova experiência com Deus, um novo tempo com Deus, nós estamos certos de que iremos vencer todas essas adversidades, iremos vencer essa enfermidade que está assustando o povo, estamos nos preparando para uma novidade de Deus. Se você quiser ter sucesso nesse novo caminho que o Senhor está preparando para você, é fundamental que você tenha pelo menos 3 coisas em mente. O que é necessário para ter sucesso em um caminho novo? Pelo menos 3 coisas são necessárias. Eu queria que você guardasse isso bem, mas bem guardado no teu coração e na tua mente. Que o Espírito Santo possa colocar isso no seu coração, que fique gravado, para que você possa entrar nesse novo caminho, nesse novo tempo de Deus,
que o Senhor tem para nós de uma forma vitoriosa. Primeira coisa fundamental, para quem vai ingressar no novo caminho e ter sucesso, eu posso lhe dizer que é esquecer o velho caminho. Não dá para ter vitória num caminho novo, se lembrando ou tendo saudade do caminho antigo. Não tem como. Você só vai prosperar nesse caminho novo. Você só vai prosperar nessa novidade que Deus está preparando, se você conseguir tirar da sua mente as coisas velhas. E eu vou trazer aqui as derrotas que você já sofreu, os perigos que você já enfrentou, os prejuízos que você teve esses dias. Se você ficar apenas contabilizando os prejuízos que você teve, as oportunidades que você perdeu, e você começar a chorar e lamentar por essas coisas, você estará fadado ao fracasso quando a novidade de Deus chegar na sua vida. Você precisa entrar nesse novo caminho. Você precisa entrar nesse novo período da tua vida que Deus está proporcionando, com pensamentos firmes, esquecendo-me das coisas velhas. E eu não estou criando aqui tese humana. Eu estou pregando a Bíblia Sagrada e com respaldo na palavra de Deus. E eu convido você a dar uma olhadinha no que Paulo diz aos Filipenses, capítulo de número 3, por exemplo, e versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer ter vitória? Quer ser bem sucedido nessa nova etapa, que nós sabemos que o mundo não será mais como antes, nós sabemos que as coisas não vão mais funcionar como antes, nós sabemos que nada mais vai ser igual daqui para frente, e você precisa abrir mão agora das coisas do passado. Esqueça as coisas passadas, esqueça as tristezas, esqueça as angústias sofridas, esqueça as decepções sofridas, esqueça as coisas que têm te feito tão mal, e olhe tão somente para as coisas que estão adiante. Vitória não pode estar vindo atrás, a vitória está na frente, o sucesso está na frente. Deus está preparando coisas novas, como eu já disse, como Ele falou através de Isaías, mas você precisa se livrar dessa carga, desse fardo do passado, para que você possa trilhar um novo caminho em Cristo Jesus, e ser bem sucedido, e ser mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Não fique se apegando às coisas pequenas, não fique relembrando o sofrimento, porque quem relembra vai ressentir, e quem está ressentindo vai sofrer duas vezes. O ressentimento é você sofrer duas vezes. Você precisa se livrar disso. Mas está difícil esquecer, porque eu tenho sofrido muito, eu tenho tomado muito prejuízo. Peça graça a Deus. Somente o Senhor pode nos dar graça para passar uma borracha em meio a esse sofrimento todo, em meio a essas decepções e esses prejuízos, e levantar a nossa cabeça, olharmos para frente e andarmos firmes. Tem gente que está sofrendo aí por falsas profecias, falsos vídeos que estão aí sendo veiculados na internet, de pessoas que estão vendo aí coisas de 3 dias de escuridão, de demônios que dizem que vai bater a porta pedindo para abrir a porta para entrar. Eu não conheço esse tipo de coisa. Não se assuste com essas coisas. O mundo espiritual não está subordinado ao mundo físico. Um espírito depende de que alguém abra uma porta para que ele entre. É o primeiro sinal que é mentira, heresia. E você não pode estar com essas coisas na mente, não tem base bíblica. Eu repreendo em nome de Jesus todo sentimento de medo que tiver sobre a sua vida, e convido você a olhar para frente, sabendo que o Senhor tem um novo caminho para você. Esqueça as coisas velhas, esqueça o caminho velho, para que você possa andar bem nesse novo caminho. Segunda coisa, além de esquecer o velho caminho, você precisa ter certeza que Deus está conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Deus não abandona, eu falei aqui na mensagem passada. Deus nunca abandona, Deus nunca desampara,
Deus nunca vai deixar ninguém em aperto, nunca vai deixar na metade do caminho, nunca vai deixar para trás, e nem vai deixar você em circunstâncias difíceis que não possam ser vencidas. Mais uma vez eu recorro ao livro de Isaías, no capítulo 43, versículos 2 e 3, quando ele diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Olha o compromisso de Deus com seu povo. Quando você passar pelas águas, isso aqui é um estágio de sofrimento. Passar pelas águas é um estágio, mas é um estágio ainda suportável. O sofrimento muitas vezes muda de nível e vai para o nível de rios. Ou seja, ele aumenta, ele sai do nível de águas e vai para o nível de rios. São rios que agora transbordam na nossa vida. Rios de problemas, rios de dificuldades. Aí o Senhor diz: quando você precisar passar pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai naufragar, você não vai se afogar. Os rios de problemas que têm se levantado nesses dias não serão suficientes para te atingir, porque o Senhor vai estar com você. Vai estar nas águas rasas e vai estar nos rios profundos. E depois dos rios profundos pode piorar, porque quando ele diz: quando passares pelo fogo, e o fogo já é o ápice do sofrimento. Provações de fogo já é bem diferente de provação de água, provação de rios. É um sofrimento mais aguçado, mais intenso. Você já suportou as águas, você já suportou os rios, e agora quem sabe você está numa prova de fogo. Mas o mesmo Deus que estava com você nas águas, o mesmo Deus que passou com você nos rios, é o mesmo Deus que vai passar com você nessa prova de fogo. E Ele diz: não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que vai adiante. E nós estamos aqui no segundo ponto fundamental para ser bem sucedido no novo caminho. O primeiro foi esquecer o velho caminho, e o segundo é ter certeza que Deus está conosco, nas águas, nos rios e no fogo. Seja qual for o tipo de provação que você está enfrentando, o Senhor está com você. Qual é o terceiro ponto fundamental para que possamos ser bem sucedidos? Se nós já esquecemos o velho caminho, nós já temos certeza de que o Senhor está conosco. O terceiro ponto está justamente aqui na leitura que nós lemos em Josué capítulo 3 e versículo de número 5, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Esquecer o velho caminho, ter certeza de que o Senhor está conosco e buscar uma vida santa. Não tem nada com Deus que não passe pela santificação. O mundo não tem parte com Deus. A impureza não tem parte com Deus. O pecado não tem parte com Deus. Todo o trabalhar de Deus envolve a parte humana. E nessa parte humana vai entrar o que eu já disse: esqueça o velho caminho, tenha certeza que Deus está com você e viva uma vida santa. A promessa era: amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mas antes das maravilhas veio a ordem: santificai-vos, seja santo, tenha uma vida santificada, separada do mundo, separada do pecado. Se nós estivermos colocando em ordem a nossa vida, escute isso por favor. Se a gente estiver colocando a nossa vida em ordem no nível que eu estou pregando para você nesta noite, eu estou me livrando do caminho velho, eu não estou mais pensando nas coisas passadas, eu estou convicto que Deus está comigo e eu estou buscando uma vida santa, nada pode nos deter, nada poderá impedir o agir de Deus na nossa vida. É compromisso de Deus. Se o povo se santificar, amanhã o Senhor faz maravilhas. Se o povo buscar santidade, amanhã o Senhor faz milagres. Se o povo buscar santificação, Deus se compromete de fazer o milagre.
E Josué estava convicto disso. E no novo caminho, nós vamos experimentar coisas sobrenaturais. Andar com Deus é preciso crer no sobrenatural. Não tem condição nenhuma de um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz, nenhuma criança andar com Deus se ela não tiver a capacidade de crer no sobrenatural. Nós vivemos por fé e não por vista. Pode o mundo todo aí estar se acabando, pode todo mundo estar assustado, pode todo mundo aí já estar à beira de jogar a toalha, dizer não vou mais lutar. Nós contra. Tem como explicar o sobrenatural de Deus? Não tem como explicar. Está todo mundo dizendo que não tem jeito, que não vai ter solução, que o país vai quebrar, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Capítulo 3 de Josué, versículo 10, ele diz o seguinte: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Só isso aqui já é suficiente para você não temer mais. Olhe, meus irmãos que estão comigo recebendo essa mensagem, não há possibilidade de alguém dizer que crê em Deus e não conseguir acreditar que Ele que é vivo está no meio de nós. Esta palavra é fiel e verdadeira. Eu preciso crer que o Deus vivo está no meio de nós. Se eu tiver condição de crer nisso, eu verei milagres na minha vida. Se eu não tiver condição de crer que o Deus vivo está no nosso meio, eu não verei milagres. Já passou o tempo, já ficou para trás aquele tempo que a gente acreditava em um Deus morto. E acreditando em um Deus morto, a nossa vida era uma tragédia. Era só tragédia, era só descendo. Era vícios, era pecado todos os dias, era distanciamento de Deus. Mas esse tempo já passou. Nós encontramos Jesus, Jesus nos salvou, Ele nos escolheu, nos perdoou, somos salvos em Jesus, somos agora filhos de Deus, cremos no seu nome. E esse Deus verdadeiro, Ele está no meio de nós. Estando no meio de nós, vai acontecer milagres. Vai acontecer coisa sobrenatural do ponto de vista do que está escrito aqui no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: pararam-se as águas que iam de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam. De todos se separaram. Então passou o povo defronte de Jericó. Versículo 17 começa dizendo assim: porém os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Eu queria que você materializasse comigo essa cena. Os sacerdotes estão obedecendo ao Senhor, indo em direção ao Jordão, transbordando e crendo. Primeiro os sacerdotes, o povo está na expectativa, o povo está a 1.500 metros de distância, e o sacerdote com a arca do Senhor nos ombros são os primeiros a encarar o Jordão. E a promessa era: quando os sacerdotes colocarem a planta dos pés no Jordão, as águas serão retidas. Tem que ter fé. Tem liderança, tem hora que ela é provada no fogo. Porque os sacerdotes tinham uma ordem: vocês têm que entrar no rio. Vocês vão entrar, porque vocês vão parar no meio do rio. Se aqueles sacerdotes não pudessem crer, mas a Bíblia diz que quando eles colocam a planta dos pés no Jordão, as águas, porque você sabe que rio é correnteza, então ele corre numa direção, as águas que vinham em suas correntes começaram a refrear. E à medida que essas águas vão refreando a sua correnteza, ela vai se formando num grande paredão de águas, porque elas são retidas sem ter nenhuma comporta ali, simplesmente pelo poder de Deus. E o sacerdote continua, não sei, não posso dizer se ele estava de olhos abertos ou de olhos fechados, mas eles continuam caminhando em direção ao meio do rio, porque era a ordem: no meio do rio vocês vão parar. Imagina a cena, que a correnteza faz barulho,
O rio está ali com a sua braveza, a correnteza quer passar, mas há um poder sobrenatural segurando aquela barreira de águas. E os sacerdotes param no meio do rio. Eu ainda creio no sobrenatural de Deus, e eu acredito que nós vamos provar o sobrenatural de Deus. Eu acredito que nós vamos contemplar grandezas de Deus na nossa vida. Nós vamos contemplar grandezas de Deus nessa nação. Todos aqueles que estão pensando negativos é porque não crê no Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais. E a Bíblia diz que o povo agora marcha em direção ao rio. O caminho está aberto. As águas que desciam desapareceu, porque o que passou não tem mais o que descer, a correnteza está retida. E agora o povo de Deus está passando. O Jordão está seco. E o Senhor fazendo algo sobrenatural. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para mudar o curso de rio, curso de mar, o que for. Ele muda o curso da natureza para nos dar a vitória. Mas isso é para quem crer. Somente para quem crer. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 21 está escrito acerca de Deus: Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. O povo de Deus agora está vivendo o sobrenatural. Nós somos convidados, irmãos, a viver o sobrenatural de Deus. Não dá para viver o caminho da fé sem acreditar no sobrenatural. De manhã pode estar faltando, mas meu dia pode chegar, porque o seu Deus é provedor. Pode ser que não chegue meu dia, mas à tarde pode chegar, porque o teu Deus é provedor. Se não chegou de manhã, se não chegou à tarde, não chegou meio dia nem à tarde, vai chegar à noite, porque Deus não vai permitir que você passe mais uma noite nesse sofrimento. Como diz o salmista no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pelo amanhecer. A alegria vem pelo amanhecer. Continue crendo. Haverá um sobrenatural de Deus. E você está buscando explicações. Como você está buscando explicações? O sobrenatural não se explica. Milagres não têm explicação. É tão somente crer, esperar. O fundamento está aqui. Crer e esperar. Na certeza de que Deus vai fazer. Você já deixou o velho caminho? Você está crente que o Senhor está na sua vida? O Deus vivo está no meio de vós? Você está vivendo uma vida santa? Então não precisa temer nada. Essa é a receita desta noite. Não tem outra receita. Deixa o velho caminho. Convicção que o Deus vivo está com você. Vida santificada. Isso, o resultado é vitória. O resultado é vitória. O resultado é transformação. O resultado é libertação. O resultado é milagre. O resultado é bênção. O resultado vai ser prosperidade. Ainda que os profetas do caos estejam por aí com a sua voz, nós estamos prontos, como disse Paulo, a padecer necessidade. Estamos prontos. Mas também estamos prontos para ter abundância. Porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Nós estamos prontos para enfrentar tudo. E se Deus quiser que seja no sofrimento, é no sofrimento. Mas Ele pode dar uma ordem hoje. Ele pode dar o decreto divino está acima de todos os decretos. E se o Senhor decretar a vitória hoje, amanhã pela manhã você vai estar agradecendo a Deus. O Senhor é provedor. Quero convidar você a confiar nisso nesta noite. Que você durma tranquilo hoje, porque você já esqueceu o velho caminho. Você tem certeza que o Deus vivo está com você, e você está vivendo uma vida de santidade. Falhas todos nós temos. Nós não somos santos como Deus, nós somos santificados por meio de Jesus Cristo, e o Senhor nos conhece. Eu queria pedir que você nesta noite pudesse dormir tranquilo com esta palavra. O Jordão da tua vida vai reter as águas. O Jordão que está diante de você, ele recebeu uma ordem de Deus nesta noite. Vai reter as águas. E você vai passar a seco. Você vai passar a seco. Porque o Deus que você serve é um Deus de milagre. Está preparado?
para viver um novo tempo de Deus? Está preparado para viver e passar um novo caminho? É um novo tempo, são novas coisas. Não fique se perguntando como vai ser, porque é Deus que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. O povo de Israel atravessa o Jordão de uma forma que as pessoas achavam que eles não iam conseguir atravessar, e chega do outro lado, porque o outro lado já estava pisando na promessa. Quando passou a margem do outro lado, eles já estavam pisando na terra da promessa. Se prepare para desfrutar da bondade de Deus. Se prepare, porque o Senhor é fiel e é poderoso. Fique tranquilo, fique em paz. Alegra a tua alma nesta noite. Esse Jordão transbordante, ele já tem dia e hora para ser vencido. O Senhor falou para Josué, daqui a 3 dias, e os 3 dias de Deus nós não sabemos o que significa para nós hoje, mas o certo é, nós vamos vencer, nós vamos sair do outro lado, nós vamos ainda programar, escute isso, nós vamos programar cultos de ações de graças ao Senhor. Nós vamos oferecer culto e ação de graça ao Senhor. Se prepare para isso. O pastor Antônio Carlos vai estar orando para que Deus lhe dê graça, para que você possa renovar a sua esperança para andar nesse novo caminho. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque o Deus que nos chamou, Ele está no controle de tudo. E como foi pregado nesta noite, coisas novas, algo novo virá para mim e para você no nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos ser grato a Ti, Senhor, por ouvir mais uma vez a Tua palavra, a palavra que fala conosco, e o homem, a mulher fica vivo e de pé na Tua presença. Deus, nós queremos continuar orando, aleluia, no mesmo propósito, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás no controle de tudo, mas precisamos continuarmos orando, Senhor. E nós pedimos por cada um, por cada irmão, cada irmã, aleluia, que está, Senhor Deus amado, aleluia, quem sabe fraquinho na fé, mas eu tenho certeza que a Tua palavra nesta noite, aleluia, Senhor, deu vitória a muitos. E eu quero, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, Deus amado, profetizar uma nova história para a vida do Teu filho e da Tua filha, aleluia, e que ele acredite, ela acredite, aleluia, que há uma promessa maior, algo novo para acontecer a qualquer momento, como foi falado aqui nesta noite. Pai, continue dando vitória, continue trabalhando, Senhor, aleluia, repreendendo este vírus, Senhor Deus, dos 4 cantos do mundo, especial do nosso país. Tu podes surpreender a medicina, porque Tu és médico por excelência, e nós estamos acreditando, Senhor, aleluia, que o Senhor vai, aleluia, Deus eterno, Senhor, deixar pessoas assombradas, pessoas, Senhor, que estão, aleluia, que não acreditam mais, irão se surpreender com o Teu braço, porque o Teu braço é forte, Pai, o Teu braço é poderoso, Senhor. Continue dando vitória, estratégia para os nossos governantes, Senhor. Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos uma noite de paz, uma noite de vitória. E se porventura o Senhor vier ainda esta noite, nos leva contigo, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Se você puder, aonde você está, diga amém em nome de Jesus.
grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.